Bem-vindos, amados irmãos, à série O que o Diabo Não Quer Que Você Saiba, parte 2. A fabulosa ideia de Satanás divulgar a crença de que ele não existe. Essa estratégia foi muito boa para o uso dele, para desviar muitos de nós. E muitos têm caído nessa ideia. Esta série eu acredito que é uma das mais importantes, porque não só nos dá armas para nos defender, como entender a estratégia dele, como ele faz para ter tanto sucesso e destruir tanta gente. Muitas pessoas caem na armadilha dele, e o que nós vamos fazer aqui é tentar converter isso aí, trazer à luz o que ele leva para as trevas, o conhecimento, o amor do homem a Deus. Para vencer uma guerra, o soldado tem que estar bem armado. Aquele que tiver melhor armado, tiver melhor conhecimento do campo de batalha, melhor estratégia, esse vencerá. É isso que a gente vai fazer nesta série. O subtítulo desta série é justamente o motivo de eu ter criado essa série Satanás, coisas que o diabo não quer que você saiba. Vou tentar resumir o máximo que der aqui. Se não conseguir, vou dividir no quanto for possível. Mas nesta série, nesse capítulo específico, não vou poupar informações. Vou dar todo tipo de informação que eu puder. A origem do pecado no homem, a essência onde Satanás nos atinge. Como é que ele desvirtua a verdade? Como é que ele nos ilude? Como ele nos conduz a errar? É isso que eu vou tentar desvendar aqui. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual foi o pecado de Eva, muitos, por não conhecerem a natureza do pecado, como Satanás age, vai dizer, foi ter comido o fruto. E necessariamente não. O pecado de ter comido o fruto foi a consequência do pecado original dela. Quando Satanás estava nos céus, ele fez muitas coisas erradas, como está na série 1 desse documentário. Mas nada aconteceu na prática com ele. Mas quando ele quis ser Deus, ele foi expulso dos céus. O homem estava na terra, onde Satanás foi expulso. Ele é o governador deste mundo, o príncipe deste mundo. E nós estávamos lá, no jardim do Éden. Para tirar o homem da terra, ele não tem para onde ir. Então Satanás já teve aí a vontade, o interesse de nos destruir, e teve a ideia de colocar em Eva a vontade de querer ser Deus. É verdade que vocês não podem comer nenhum deste fruto? Eva respondeu, só não do fruto da sabedoria, pois no dia que dela comer, morreremos. Satanás disse que não, pois Deus sabe que no dia que vocês comerem, serão semelhantes a Ele, serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Querendo ser igual a Deus, este foi o pecado de Eva. Ela cometeu a segunda falha, comeu o fruto. É como, por exemplo, se eu perguntar desses noticiários que só falam de tragédia, de coisas ruins. Alguém pegou uma arma de fogo e atirou um em outro. Aí se eu perguntar o que foi que fulano fez, qual foi o erro dele, o juiz vai julgar a consequência final, que foi ter dado um tiro, ter matado uma pessoa. Mas esse não foi o pecado dele, isso aí foi a consequência. O pecado dele foi a inveja, o pecado dele foi uma calúnia, o pecado dele foi a falta de paciência. Então, antes da consequência do pecado, houve sim o pecado original, a essência, de onde veio essa coisa ruim que resultou nisso. E o que Satanás quer, porque pecar nós pecamos, somos pecadores. Ele não precisa de muito esforço para fazer que a gente erre. A nossa natureza faz isso sozinho. Mas Satanás quer que a gente seja destruído como ele será. Daí ele coloca certos pecados originais na gente. Fizemos esses estudos com o firme propósito de tentar desvencilhar o homem disso, dessa estratégia de Satanás. Como saber e conhecer Satanás se a gente não tem quem ensine? Como conhecer e servir melhor ao Senhor, se também não temos quem ensine? Como se não bastasse, pastores acomodados em obter somente lucro e agradar com isso a vontade de suas ovelhas, ainda tem os falsos profetas, que não só quer o lucro, mas também quer que você vá servir não ao Senhor, mas a outro. Não somente ele como grande líder religioso, mas a Satanás, que é o Senhor deles. Estamos cercados de lobos devorazes
Em todo e qualquer lugar por onde a gente vai, a chance de encontrá-lo está cada vez maior, e a chance de encontrar um servo de Deus realmente temente à palavra do Senhor e que não se desvia dele está cada vez mais raro. O joio não é mais a exceção, está virando a regra. Como conhecer o Senhor se não lemos as Escrituras? Apesar do que muita gente fala que ela foi escrita por homens e distorcida, é verdade. O arco do Senhor, ou o arco celeste, o arco da aliança que Deus fez em aliança do homem que jamais destruiria novamente a terra com água, mas para sempre lembrar do acordo que ele fez para toda a humanidade, para sempre. Em vez de dizer que é o arco do Senhor, o arco da aliança, ou até o arco da aliança do Senhor, a gente prefere chamar de arco-íris. E existem até algumas bíblias que o nome que está lá escrito é esse, pena. É uma pena. E pessoas do Senhor abriu mão de um nome tão mais valioso para dar o arco a um demônio chamado Íris. E mais pena ainda que a humanidade, por não conhecer e não querer servir ao Senhor, ainda coloca isso como símbolo do homossexualismo. Veja o valor do que era antes e que ainda continua sendo porque é eterno, mas para quem a gente está servindo, para quem a gente está oferecendo o arco da aliança do Senhor. Mas isso não quer dizer que as pessoas que chamarem o arco da aliança de arco-íris, ela vai ser condenada, porque muitos de nós somos ignorantes, não tem quem nos ensine. Se não for o Espírito Santo do Senhor, ao lermos as Escrituras e nos revelar o que está nela, a gente segue, e é isso que tem acontecido. Por quê? Porque líderes religiosos estão servindo a outro, e a gente está copiando o que eles fazem. Basta agora a gente sentar um pouquinho, fechar a porta do quarto, orar em secreto ao Pai que tudo vê, pedir a Ele discernimento e vamos em frente. A gente vai ver a Bíblia se revelar. Não é à toa que a Bíblia é chamada a Palavra do Senhor. Se ali está a Palavra do Senhor, quem tem ouvido ouve. Quem nos responde é as Escrituras. Marcos 12, 24. E Cristo respondendo disse-lhes: Porventura não erreis, vós em razão de não saberes as Escrituras e nem o poder do Senhor? Lucas, capítulo 11, de 9 a 13. E eu lhes digo isto: peça e lhe será dado, procure e achará, bata e a porta será aberta. Porque todos que pedem, recebem, a quem procura, acha, e quem bate, a porta foi aberta. E qual pai entre vocês, que se lhe pedir pão, lhe será dado uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe será dado por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir ovos, lhe dará um escorpião? Pois, se vocês, sendo maus, sabem dar bons mimos a seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo a quem o pedirem? Ninguém nunca me ensinou que essa passagem na Bíblia estava se referindo ao Espírito Santo na minha vida, o discernimento, a intimidade com Ele. Sempre fui instruído a acreditar que eram coisas materiais, que eu tinha que buscar, pedir, estar sempre na presença de Deus pedindo isso. E essas coisas materiais eram dadas. Me dava como referência o livro de Mateus, mas foi quando eu li Lucas, com mais atenção, que eu me surpreendi. O Senhor deseja que busquemos Ele em espírito, para que Ele possa ter aí a liberdade de te ensinar a verdade através das Escrituras, te blindar contra o inimigo, recuperar a tua alma e curá-la, te encher de alegria, fé, paz e esperança, e te declarar nos céus como parte inseparável dele para todo sempre. A nossa preocupação não tem que ser com coisas materiais, ensinados por grandes teólogos da prosperidade. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quanto mais conhecemos as Escrituras e examinamos elas, mais íntimos do Senhor ficamos, e o resultado disso é extraordinário. Efésios 3, 16 a 17. Tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os danos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, ao Senhor, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. João 10, 28. Eu lhes dou vida eterna, e nunca hão
de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É fundamental ter essa intimidade com o Senhor. Buscar isso nas nossas vidas é a base fundamental de uma boa convivência e um fortalecimento da fé, tornando ela clara. E essa intimidade faz ver de forma clara a nossa relação de filho que somos do Senhor. Jó 42:5. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje eu te vejo com os meus próprios olhos. Creio que já estamos prontos para entrar no assunto, porque tanta gente não crê em Satanás e se crê não teme. Peço para que continue orando, pedindo a Cristo dom do discernimento nas Escrituras, para que ninguém vos engane. Mesmo sendo ovelha, não significa que seja presa fácil, pois fomos comprados na cruz com o sangue de Cristo, para sermos co-herdeiros com Ele na vitória. Somos mais do que vitoriosos. Amém.